Tá todo mundo entrando com o microfone fechado? Vocês estão escutando, né? Boa noite, Oi, gente. Vocês estão escutando a gente? Faz um joinha ou pode mandar pelo chat. Boa noite, ouvindo. Se vocês conseguirem mandar pelo chat também pra gente, qualquer coisa, qualquer problema. A gente vai pedir para ficar com os microfones fechados para não dar interferência, mas pode mandar pelo chat. Vamos esperar um tempinho para as pessoas irem entrando. Ah, já tem gente esperando aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ai, gente, que legal. Tem várias pessoas. Esperar só mais um pouquinho todo mundo conseguir entrar, que a gente já começa. Tem que ficar admitindo. Vê aí se vocês estão escutando a gente, qualquer coisa vocês podem mandar por aí. Falam aí, pra gente estar tudo certinho e começar. Inclusive, a gente queria que vocês fossem contando para a gente, se vocês são psicólogos, gestalt terapeutas, o que vocês vieram buscar aqui hoje, o que vocês estão pretendendo assistir aqui, se tem alguma dúvida. E também de onde vocês estão. Bem, obrigada. A gente, não sei se vocês sabem, né? Não sei se todo mundo conhece a gente é de BH, de Belo Horizonte. Também conta pra gente se tiver pessoas de outros lugares, outro estado. A profissão de vocês. Sou do Rio, sou psicóloga. Salvador! Estudante de psicologia já em formação em gestalt terapia. Onde você está fazendo a sua formação? Salvador, Curitiba, recém-formada, que legal! Estudante do Rio. Boa noite, obrida pela oportunidade. Sou psicóloga, buscando começar uma formação em GT. Abraços do legal, Rio. Você vai gostar da nossa aula. Abraços do Rio. SP. Ó, que legal, ensino médio. Interessado em psicologia. Eu aconselho, hein? Já passou no vestibular. Ai. Gente, nós estamos esperando porque a gente está tendo que ficar admitindo as pessoas que estão entrando agora. Só um pouquinho, tá bom? Gestalt terapia é a minha abordagem. A gente fica muito feliz, assim, com esse online, né? A gente consegue fazer várias conexões, assim, Brasil afora, mundo afora, com a Gestalt, o que é muito legal. Porque aqui em BH mesmo, não é uma das abordagens tão forte, né, da psicologia. Então, ver tanta gente interessada é super legal. Não sei se da cidade de vocês tem muita formação, se tem na faculdade, né? Gente, muitas mensagens. Boa noite, eu queria receber o e-book de vocês e não consegui. Manda um e-mail para a gente lá no direct do Instagram que a gente manda para você assim que terminar a aula. Sotaque de pão de queijo. Ai, gente, é muito mineira. Quem falou? De onde você é, Henrique? São José dos Campos. Legal. Nossa, muita gente de fora. Gente, é a primeira vez que a gente faz uma aula ao vivo, assim, online, com tanta gente. Tô surpresa com tanta gente de fora. É muito legal feliz. ficar vendo as mensagens, mas a gente já vai começar. Só tem muita gente aqui para entrar, a gente vai adicionando e já começa. Ó, a Júlia, minha prima, estudante de psicologia de Brasília. Beijo, Ju. Curiosa pela Gestalt. Boa noite, sou de Recife. Ai, meu Deus, mais um aqui. Como é que faz? Será que dá para começar a aula e ficar admitindo no meio da aula? Não, já começou, né?
Então, Eu queria aqui. tirar o... Sou de São Luís, Taubaté, interior de São Paulo, Manaus. Nossa, muito. Tem alguém de Belo Horizonte? Só não tem BH. Londrina. Juliana. Estão falando, Thaís também. Estão falando para a gente aqui esperar pelo menos até 8h15. Vocês topam? Vai ficar tarde para vocês? Ixi, a Virgínia tá caindo. Aqui pra gente tá tranquilo, Virgínia. Talvez seja na sua internet. Onde BH vocês? Oi, Daniela. Eu de BH, Lude. Que bom que você veio, Lude. É a internet mesmo. A tela de vocês também está travada? A gente vai compartilhar a tela com vocês, dos slides que a gente preparou para a aula. Então, aí vocês também dão um ok se tiver tudo certo quando a gente... E se tiver travando aí, vocês vão falando. Jamais perderia. Fofa. Em BH tá lindo o trabalho de vocês. O vídeo tá bom aqui. Tô em Porto Seguro, Bahia, mas atendendo em BH. Olha aí. Que legal. BH, carinho. Se você minimizar, acho que ele vai ficar avisando quando as pessoas entrarem. Vamos ver aqui. E aí a gente não vê o... Como é que a gente vai nos comentários? Vai aqui no... Cadê o chat? Pode ir. Aí. Mas eu também tô com outra tela aqui, lendo os comentários de vocês, tá? Se a gente estiver aqui na tela para não atrapalhar também para vocês, a gente vai olhando na outra para responder pergunta, comentário de vocês. Vocês podem ir mandando pergunta. Não sei se a gente vai interromper a aula toda hora para responder, porque a aula está um pouco longa, mas a gente deixa para o final e vai respondendo as perguntas. Eu acho que tem que subir aí. Tá assim, né? Uhum. Bom, vamos começar apresentando então para vocês um pouquinho, para quem não conhece a gente. Bom, bom, pessoal, para quem não conhece a gente, meu nome é Helena. Eu sou Isadora. Nós somos psicólogas e gestalt terapeutas e fundadoras do Transborda. O que é o Transborda? A gente fundou o Transborda há 3 anos atrás, muito com a intenção de ter um espaço de troca na Gestalt. Então, o que a gente faz? A gente faz atendimento clínico baseado na Gestalt, a gente oferece supervisão clínica, grupos de estudo na Gestalt, a gente já fez algumas vivências utilizando as técnicas da Gestalt aqui também. Já fizemos algumas palestras, né, de mecanismo de defesa. Se alguém já participou aí, conta pra gente o que achou. E a nossa ideia de construir o Transborda foi porque, assim, a psicologia clínica, muitas vezes, ela é muito solitária, né? Vocês aí que são psicólogos devem saber disso. Então, às vezes, a gente fica lá no consultório sozinho, só atendendo nossos clientes, não tem muita troca com os profissionais. Então, a nossa ideia era trazer um espaço maior, que a gente conseguisse também atender junta e trazer também essa troca com outros estudantes interessados na Gestalt. E isso é muito bom quando a gente tem um espaço juntas, porque a gente sai do consultório e às vezes quer compartilhar, quer trocar, quer conversar,
quer estudar, então tem um espaço maior, assim, sempre foi uma coisa que a gente gostou muito. E o problema é que desde março, né, com a pandemia, a gente até estava com um grupo de supervisão marcado para começar no final de março. Diana. Aceitar, Rita. Para começar no final de março, e a gente foi adiando, teve que cancelar por causa da pandemia, e aí a gente começou a investir muito no mundo online, assim, na nossa vida online, e principalmente no Instagram, que é a ferramenta que a gente mais utiliza, e a gente começou a receber muitos retornos positivos, muita gente se identificando com o nosso trabalho, gostando do nosso trabalho, e aí para fechar o ano com chave de ouro, a gente decidiu fazer essa aula aqui, propor essa aula para vocês, que a gente vai relacionar os conceitos do nosso e-book, que também foi um projeto dessa vida online, que a gente recebeu muito retorno positivo, muito mais pessoas que a gente podia imaginar baixaram o nosso e-book. E aí a gente vai relacionar os conceitos desse e-book com o estudo de caso, que a gente escolheu juntas, nós sentamos, discutimos e resolvemos trazer aqui para vocês. E a intenção também dessa aula foi muito pensando na nossa... Lindo e-book, obrigada. No nosso início de carreira, né? A nossa formação. Quando a gente saiu da faculdade, a gente saiu muito perdido. Porque assim, a gente já tinha, tanto eu quanto a Isa, né? A gente saiu meio que já com a ideia de que iria psicologia clínica, mas muito perdido, muito inseguro, sem saber assim qual abordagem que a gente vai seguir. Como que a gente vai iniciar na clínica, faz consultório, faz isso, faz aquilo, como que a gente vai continuar nossos estudos, porque a psicologia é muito ampla, né? Fora é muito versátil, fora todas as áreas, a gente tem também na clínica todas as abordagens. Então, muitas vezes, só na faculdade, não dá para a gente aprofundar na abordagem que a gente escolhe. Então, a gente teve Gestalt, mas buscamos depois também da formatura aprofundar nossos conhecimentos. Então, a ideia foi muito pensando nisso, assim, né? De trazer para essa troca com profissionais, até estudantes também, gente que quer conhecer mais da Gestalt, o que um Gestalt terapeuta faz, qual que é o objetivo dele na clínica. Então, a ideia é relacionar um caso com os conceitos da Gestalt. A gente vai fazer essa mistureba aí. E isso ajudou a gente tanto na nossa prática clínica, em crescer profissionalmente, então por que não ampliar isso, não trocar com outras pessoas, né? Então, essa é a ideia. E aí, vocês acham que a gente pode começar a aula? Tá entrando muita gente ainda. Quantas horas? Vou esperar mais 2 minutinhos, até 8h15. Deixa eu ver o que estão falando no chat. E-book maravilhoso, aprendi muito com ele e utilizo muito no meu dia a dia. Gente, a gente fica muito feliz. Muito obrigada. A gente escreveu assim, com muito carinho. E a gente é muito apaixonada, né, pela Gestalt. A gente é meio suspeito. Deve ter dado para perceber. E quando a gente vai escrevendo, é exatamente o que a gente faz. A gente falou assim, vamos fazer... O que a gente faz? Pega um cliente novo ali, o que a gente faz na clínica? Justamente esse passo a passo, né? Vitória, manda um direct para a gente no nosso Instagram com o seu e-mail, mas ele tem lá no link da bio também para você baixar, ele ainda está disponível. Aí, Jéssica, escutou também? Lá no link na bio no Instagram, tem lá. Só colocar o e-mail e o e-book já vai também para vocês. Tá. Esperar só mais um minutinho. Beleza, eu vou olhar. Acho que deu. 8h15. Bem pontuais, vamos lá. Como é que eu faço isso? Isso. Eu acho que não dá pra ver, não. Bom, então, para começar... entrou nos 45 do segundo tempo. Para começar, a gente vai falar dos objetivos terapêuticos, que é o que a gente se propõe a fazer com o cliente ali no nosso consultório. Então... entrando muita gente... Então, o objetivo do Gestalt terapeuta, num processo terapêutico, é de ampliar a consciência do cliente. O que é esse processo de ampliação de consciência? É justamente o processo de autoconhecimento. É quando o cliente ele começa a se dar conta das suas reais necessidades, dos seus desejos, ele faz uma leitura de campo, uma leitura de meio, uma leitura das suas relações de forma mais verdadeira. E ele faz isso através da exploração de si mesmo. Mas a gente, psicólogo, ajuda o cliente nesse processo através da redução fenomenológica,
que é um termo que está no e-book, que vocês podem ler para entender um pouquinho melhor, mas que é um momento em que a gente coloca entre parênteses, que a gente deixa de lado todas as nossas crenças, todas as nossas teorias, todos os nossos julgamentos, para captar o sentido da experiência do cliente que está ali com a gente. E isso é o que dá possibilidade para ele ressignificar suas experiências e aí se abrir para o mundo, que é o processo de abertura existencial. Então, a ampliação de consciência, ela dá recursos para o cliente, ela dá vários recursos e comportamentos para que ela possa lidar de uma forma melhor com as suas relações, com o mundo, com as dificuldades da vida, com os conflitos, e aí a pessoa deixa de evitar as experiências novas e se abre para o mundo, que é justamente a abertura existencial. Uhum. E esse é o nosso objetivo, né, na clínica com os nossos clientes. Então, esse processo de ampliação, ele tem como objetivo, o primeiro que a gente colocou foi o dar-se conta das suas necessidades. Então, o que é isso, né? Na Gestalt, muitas vezes o cliente chega para a gente muito perdido, né? Muito com questões, às vezes com sintomas, mas sem entender muito bem o que está acontecendo, de onde que isso vem, por que isso está acontecendo, né? Então, às vezes ele é muito sem propósito, ou muito sem clareza do que ele quer, às vezes está num relacionamento, mas não sabe por que tá, não sabe por que não dá conta de sair. Então, a gente dá conta das necessidades do cliente é imprescindível para um processo também. Então, é a gente conseguir perceber e ter essa tomada de consciência de quais são os reais desejos desse cliente, quais são as reais necessidades dele que ele não está conseguindo se satisfazer no meio. Bom, e um outro ponto importante que a gente colocou aqui é o perceber gestaltes abertas, interrupções do ciclo do contato e mecanismos de defesa. Então, todas as vezes que surge uma necessidade ou um desejo em uma pessoa, a gente diz que uma gestalt se abre. E a pessoa satisfaz essa necessidade, esse desejo, justamente na troca com o meio e nas suas relações. E esse conceito ele é explicado na Gestalt a partir de um ciclo do contato do organismo com o meio, da satisfação das suas necessidades. Quando esse processo é interrompido, a Gestalt se mantém aberta. E ela é interrompida justamente pela forma como a gente se relaciona com o meio. Se a gente utiliza de alguns mecanismos de defesa para se relacionar com o meio, esse ciclo é travado. Então, é isso que a gente também busca identificar no nosso consultório. Quais são as gestaltes abertas do cliente, quais os mecanismos de defesa ele utiliza que atrapalha que ele feche essa gestalt, que ele tenha um contato pleno com o mundo e com o outro, e as interrupções do ciclo do contato, que são justamente os mecanismos de defesa. Outra parte importante, né, que faz parte do nosso objetivo, é o reconhecimento dos dominadores e do eu ideal. O que é esse eu ideal? O eu ideal, a gente vai entender ele como um conjunto de introjeções de valores que o indivíduo deveria ser. Para quê? Ser para quê, né? Para ser aceito, para ser reconhecido, para ser amado pelo meio dele. O meio do indivíduo, a gente vai entender como as relações, pai e mãe, as pessoas que são mais relevantes na vida dele, a sociedade, a cultura como um todo. Então, é como se esse meio, ele dissesse que o indivíduo tem que agir e corresponder a um eu ideal, né? O indivíduo ter comportamentos ideais para ser aceito nesse meio. Um padrão, né? Um padrão, exato. E esse padrão de comportamento que a gente chama de eu ideal. Então, a gente cria também alguns dominadores na nossa cabeça. O que são os dominadores? Sabe aquelas vozinhas internas que ficam falando pra gente? Tipo, faz isso, faz aquilo. Você não devia ter feito isso. Não devia ter feito aquilo, que fica sempre punindo, é muito punitivo, muito autoritário, muito mandão, que vai dando ordens assim pra gente para atingir esse eu ideal. É como se o dominador trabalhasse para o eu ideal. Ele garante que a gente vai agir de forma a cumprir esse eu ideal. E esse conjunto de dominadores, todos esses eu deverias que a gente vai absorvendo da sociedade, faz com que a pessoa vá alienando algumas partes da sua personalidade e algumas polaridades. Então, é o nosso objetivo no consultório também integrar essas partes, que a gente aliena justamente vergonha, porque a gente aprende que é errado, porque o dominador falou que é feio. Então, no consultório, é também o nosso papel ajudar o cliente a integrar essas partes que ficaram alienadas e também essas polaridades. Uhum. E aliena também porque existe muita dor. Às vezes foram situações que o indivíduo viveu de muita dor, então ele precisou alienar aquilo ali para conseguir se defender e viver de forma melhor no meio, né?
Então, voltando para os objetivos, a gente tem, por último, aqui os insights. O que são os insights? O insight vai ser justamente quando o cliente se dá conta dessas partes alienadas, que a Isa falou. Então, todo insight, ele traz uma reconfiguração do campo do cliente. O cliente, às vezes, chega entendendo X da sua vida. A partir do processo, ele tem esses insights, ele vai desalienando, né, aquelas partes todas, ele passa a ter uma maior percepção de si mesmo e do meio dele, das relações, do seu campo. E é o que proporciona a ampliação de consciência. Exato. Que eu falei agora mesmo no início aqui. Imagina, né? Vai saindo os eus alienados, você vai tendo insight, integrando, automaticamente a sua consciência se expande, né? Ela amplia. E é isso que facilita o seu processo de abertura para o mundo. Porque quando você integra todas as suas partes, você tem muito mais recurso para lidar com as demandas da vida. Então aí você se abre muito mais para as experiências, sem traumas, sem bloqueios. Para dar um exemplozinho assim, né, de insight, vamos supor, uma pessoa que tem um insight que ela se dá conta que ela é uma menina carente do pai, que ela, né, nasceu com uma carência de afeto do pai, e lá atrás ela vai e alienou isso. E aí ela vem falando, todos os relacionamentos dela são muito fracassados, muito frustrada nos relacionamentos e tudo mais. A gente vai se dar conta ali que ela está numa repetição de padrão. Quem que está agindo ali é esse eu alienado, é essa menina que é carente do pai, que está buscando esse afeto nas suas outras relações. Quando ela se dá conta disso, ela tem possibilidade de se relacionar melhor no meio. Sim. Tá ficando claro aí, gente? Pode ir mandando também pra gente. Que a gente pode ir mandando perguntas aí, ou se vocês não estão entendendo. Eu estou apanhando um pouco aqui do Zoom. Aí. Acho que foi, tá. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do caso e, aos poucos, a gente vai relacionando com todos esses objetivos que a gente acabou de explicar aqui. Então, o caso que a gente escolheu é de um homem de 27 anos e ele chegou no consultório com a queixa de crises de ansiedade. Então, a demanda inicial que ele chega, né? Então, no primeiro atendimento, ele veio com esses relatos, né, que estavam com alguns sintomas que indicavam essa ansiedade. Insônia, coração acelerado, taquicardia, sensação de que fosse morrer, e tudo sem muito motivo aparente, né? Ele falava assim, não aconteceu nada para eu estar tendo todos esses sintomas. Então, ele foi para o hospital, em uma dessas crises, né, de palpitação que ele estava tendo, e foi diagnosticado lá como transtorno de ansiedade. Por isso, ele procurou a terapia. Isso até é muito clássico, né? Acho que é comum a gente ver, né? A gente escolheu esse caso porque crise de ansiedade é uma coisa bem comum. Então, bom, o primeiro ponto, antes da gente começar a falar, é a gente citar a diferença entre a demanda inicial e a demanda terapêutica. E para explicar isso, é importante a gente até usar um conceito da psicologia da Gestalt, que é o conceito de figura fundo. Por quê? Quando o cliente chega no nosso consultório, ele chega com uma queixa, com uma questão, com um sintoma, e isso é o que está em figura para ele. É o que ele consegue observar, é o que ele consegue ver e dar nome ali naquele momento. Mas a gente vai olhar para o fundo, para suas vivências, para suas experiências, para todos os seus bloqueios, identificar todas as suas gestaltes abertas, porque é aí que está o que ocasionou aquele sintoma, ou aquela questão, ou aquela queixa que ele trouxe. Então, se a gente fica fixado, por exemplo, na crise de ansiedade, então eu vou te dar uma técnica de respiração. A gente vai livrar o sintoma, mas a gente não vai entender o que está lá por trás. Então, isso vai aparecer de alguma outra forma. E pode ser que criar até um dominador nele, né? Você tem que fazer essa técnica de respiração e tal. E o negócio só embola mais ainda. Sim. Então, isso é diferente, assim. É importante a gente até explicar isso para o cliente, né? Olha, isso é o seu sintoma. Mas o que está por trás, o que está no fundo dele, é muito mais importante. Por mais que pareça sem sentido aqui agora na terapia, a gente vai precisar falar de outras coisas que estão aí no fundo da sua questão. E aí a gente chega na demanda terapêutica. Uma demanda terapêutica é sempre assim, o que você quer expandir a sua consciência para ter um entendimento melhor. Então, assim, né? Eu quero entender melhor como é a minha relação com a minha mãe, como é a minha relação com o meu marido. Isso é uma demanda terapêutica, é sempre o que você quer expandir sua consciência, o que você quer ter um entendimento mais profundo. Porque demanda por demanda, a gente entende que é um serviço, né? Eu estou com um problema na minha casa de vazamento, estou com uma demanda. O que eu vou buscar? Um bombeiro para resolver. Na terapia, a gente vai buscar isso. A nossa demanda terapêutica é o que a pessoa quer entender mais profundamente.
E aí é legal a gente falar que essa demanda terapêutica, ela não se mantém estável, ela nunca é só eu vou para terapia para isso, eu vou resolver isso e vou embora. Não, porque a demanda terapêutica vai mudando. A partir do momento que a gente expande a nossa consciência para uma determinada situação, outras vão se abrindo. Eu entendi melhor essa situação, essa relação aqui, e aí entendi que isso tem ligação com outra lá do meu tio, sei lá. Sim. Então, às vezes o cliente chega com problema de ansiedade, ele entende o que é, a ansiedade cessa, mas, não, agora eu quero olhar minha questão com a minha família, agora eu tenho uma questão com meu pai, agora eu tenho uma questão com a minha namorada. Então, as demandas, elas vão trocando, alterando na medida do... Eu costumo falar com os meus clientes que é como se fosse uma teia, né? A gente chega nesse momento. Desse momento, a gente parte para esse, que vai fazer um link com esse e com aquele outro. Então, vira assim um emaranhado para a pessoa começar a se perceber cada vez mais e entender cada vez mais sobre a sua vida e as suas relações. Então, assim, eu imagino que vocês, assim, ou que fazem terapia, ou que já passaram por processo terapêutico, devem estar entendendo o que a gente está falando, né? Porque às vezes a gente chega na terapia, tô com esse determinado problema, essa questão. Quando vê, você já está lá na outra questão, resolvendo isso, contando lá da sua infância, contando aquilo, as demandas vão se expandindo. A gente até fez uma imagem, um memezinho falando disso, né? Que você chega lá achando que o seu problema é pequenininho, quando vê, tem 1000 coisas aí por trás disso. Porque o processo de autoconhecimento é muito profundo, né? É muito infinito mesmo. Tá. Então, agora eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês o histórico do cliente. É importante escutar isso agora, porque ao longo da aula vocês vão percebendo como isso é importante para a gente relacionar com todos os conceitos da Gestalt terapia. Então, esse cliente ele é adotado, apesar de conhecer a família biológica, ele não tinha quase nenhuma relação com eles. Ele sofreu algumas rejeições e bullying na escola. Ele trabalhava como corretor de imóveis, é solteiro e tinha poucas relações de amizade. Por que isso tudo é importante? Porque isso se refere justamente às gestaltes abertas, que a gente vai identificar aqui ao longo da aula e a gente foi identificando ao longo do processo terapêutico dele para entender de onde vem a ansiedade. Deixa eu só ver aqui a pessoa no chat. Gostei da ideia. Bom, vamos para o desenvolvimento, então, do caso, né? Como que esse caso foi se dando aí. Esse processo de figura fundo, que a Isa falou um pouquinho, né? Ele chega com essa figura, a gente não vai ficar só na figura, a gente vai olhar o fundo, o que significa isso tudo, e entender as gestaltes que estão abertas na vida desse cliente. Né? Então, durante o processo terapêutico, ele foi se abrindo, falando seus conflitos, suas questões, seus sentimentos e contando a sua história de vida. Isso aqui eu acho legal da gente falar, que para isso tudo acontecer, para o cliente conseguir se abrir, falar mais dos seus sentimentos, das suas questões, entrar mesmo mais no processo terapêutico, é imprescindível que a gente tenha uma boa relação terapêutica com o nosso cliente. Isso é muito importante, assim, o principal para uma terapia funcionar é que você tenha uma boa relação com o seu cliente. Eu acho que assim, é impossível a gente ter um bom processo terapêutico, que o cliente entra, que a gente faz um monte de redução, que a gente tem insights, que você vê a mudança no cliente, sem a gente ter uma boa relação com esse cliente, né? E se você vê que não é possível ter uma boa relação ali com aquele cliente, às vezes por questões suas mesmo, é encaminhar esse cliente, porque o processo já não vai funcionar daí. O cliente não vai conseguir se abrir. Isso é comum também acontecer. A gente, né, sempre participou de muita supervisão, então muita troca de casos, né? E isso vai muito também do cliente, as questões do cliente se pegam nas suas questões, né? Então, assim, para a gente ter uma boa relação, a gente precisa de ter o quê? Acolhimento, é uma ausência de julgamento muito grande, é ausência de moralismo, tá aberto para escutar o nosso cliente e ficar atento também a esse projeto neurótico do cliente, né? Porque a gente entende que a pessoa está vindo para terapia, ela tem algumas neuroses para serem trabalhadas. Então, ela vai fazer alguns jogos neuróticos com a gente, natural, inconsciente também. Mas, e essa relação de transferência, né? Querer transferir algum egotismo para a gente, querer nos egotizar, ou uma confluência, né? Alguns dos mecanismos de defesa. E por isso que é tão importante a gente fazer o nosso processo de terapia. Exatamente. Porque se a gente não faz, a gente cai nos jogos neuróticos. E aí o processo terapêutico também não vai funcionar. Exatamente. Então, esse nosso processo pessoal também
é imprescindível para a gente não cair em contra-transferência com o nosso cliente. E assim conseguir ter uma relação de máxima autenticidade que a gente conseguir, porque é assim que o processo anda melhor, né? Então, bom, apesar do cliente ter como figura a crise de ansiedade, que foi a queixa que ele chegou no consultório, ao investigar o fundo, fomos percebendo várias gestaltes abertas, que são as necessidades insatisfeitas. Quais são elas? Ele tinha uma péssima relação com os pais adotivos e com os pais biológicos. Com relação aos pais adotivos, ele tinha um sentimento de dívida, como se ele devesse algo pelos pais terem adotado ele, como se tivesse sido um favor. Então, ele vivia se cobrando de estar sempre disponível para os pais adotivos. E com relação aos pais biológicos, ele sentia muito culpa, porque ele conhecia os pais, mas mesmo assim ele não conseguia se envolver, ele não tinha acesso, ele não visitava, ele não tinha muito contato com os pais. Então ele carregava um pouco dessa culpa. E com relação aos seus relacionamentos amorosos, sempre problemáticos. Ele não conseguia ter relações de intimidade com ninguém, não conseguia ter uma relação que ia para o lado emocional, e até isso gerou algumas disfunções sexuais, já que era uma relação muito íntima. Então, toda vez que uma relação começava a ficar íntima, ele cortava, bloqueava, então todas as suas relações eram problemáticas. Ele não dava conta, né, de fazer muito contato, de ter essa relação de intimidade. Sim. E ele também tinha muita insatisfação no trabalho. Ele não era satisfeito com o salário que ele ganhava, ele não tinha uma progressão de carreira, ele não tinha conseguido formar no ensino superior. Então, tinha muita coisa. E é justamente o acúmulo de gestaltes abertas que gera o sintoma da ansiedade. É justamente esse o conceito na gestalt terapia. Então, ele chega lá falando, não, eu não tenho nenhum problema, é só minha crise de ansiedade. Se você resolver minha crise de ansiedade, minha vida é perfeita. E aí a gente vai investigando, vai perguntando, vai conversando e percebe que ele tem um monte de problemas aí por trás da crise de ansiedade. Passou? Bom, e aí a gente vai identificar agora quais são os mecanismos de defesa que esse cliente utilizava. Então, o que é um mecanismo de defesa, né? Como a gente falou, esse cliente tinha muita gestalt aberta. Se uma gestalt está aberta, a gente entende que um ciclo ficou em aberto, ele não conseguiu fechar, não conseguiu se satisfazer nessa gestalt. Então, ele ficou travado em algum momento. Essa trava, né, é alguma interrupção. Essas interrupções que são os mecanismos de defesa. O que a gente identificou nesse cliente, né, dos mecanismos foi a deflexão. O que é a deflexão? É um mecanismo no qual a pessoa evita o contato com seus sentimentos e qualquer tipo de relação mais íntima. Então, a pessoa cria manobras para evitar o contato. Ela está sempre esquivando de fazer um contato pleno e um contato mais íntimo. Então, a forma como esse cliente fugia da ansiedade e de pensamentos negativos era utilizando a deflexão. Como que a gente via a deflexão ali? Indo para a academia demais, ficava lá na academia gastando energia o tempo todo, ficava vendo vídeos no YouTube de forma muito exagerada, passava finais de semana de horas a fio nos vídeos do YouTube, muita bebida, muita festa. E dentro da terapia, como que a gente identificava a deflexão? Quando começava a chegar perto de assuntos e questões que eram dolorosos para esse cliente, que eram difíceis dele falar e dele também entrar em contato, ele desviava o assunto. Então, assim, tá conversando disso, já muda de assunto sem nem ele perceber, já desvia até o olhar. Isso são formas de a gente perceber a deflexão, né? E é muito comum a gente ver isso no consultório. Muito comum. É importante a gente ficar atento, né, para saber intervir naquele momento que ele está defletindo. Ou, às vezes, de deixar ele defletir, mas sem cair na deflexão ali, sem deixar cair na deflexão dele, porque às vezes o assunto é difícil mesmo e não está na hora da gente abordar esse tema com ele. Mas é nosso papel ficar atento, assim, né? Ele defletiu nesse momento, então quer dizer que esse determinado assunto diz de alguma coisa dolorosa, diz de alguma possível... Isso é até um sinal pra gente, né? Sinal. Opa, defletiu, tem alguma coisa aí. Exatamente. E outra, né, característica clássica da deflexão é essa questão das relações mais íntimas. Por quê? Né? Relação de intimidade pede muita profundidade, pede que você entre em contato, que você se abra e tudo mais. E é a grande dificuldade do deflexivo, fazer esse contato mais pleno, né?
Sim, e eu acho que é importante a gente falar que os mecanismos de defesa, eles atrapalham o nosso contato com o mundo, então o contato pleno. E se a gente não entra no contato com o mundo, não tem como a gente satisfazer as nossas necessidades. E é justamente isso que geram as gestaltes abertas. Exato. Então, se ele só defletia de todas as questões que eram difíceis para ele não ia nem ter consciência de todas essas questões que ele tinha em aberto para ele começar a resolver isso de alguma forma. A Lud falou uma coisa legal, que se a gente não acessa os nossos erros alienados, não conseguimos ajudar o cliente a acessar os dele. Perfeito. Aí tá, né, que a gente falou mais para trás, a importância da nossa terapia, da gente acessar nossas partes alienadas ali para não cair em contra-transferência com os nossos clientes, né? Para a gente conseguir entender, enxergá-lo melhor. Sim. E ajudar a encontrar os erros alienados dele. E a importância da supervisão também, né? Porque às vezes quando eu estou compartilhando um caso com a Helena, ela consegue enxergar uma coisa que eu não consegui enxergar, porque esbarrou no meu processo, porque, claro, a gente também tem os nossos processos. Exato. Então, isso acontece muito e essa troca é muito importante, a gente precisa trabalhar isso o tempo todo. A supervisão é muito comum da gente ver isso, né? Porque, às vezes, o caso de um cliente falou, opa, isso aí bateu comigo. Às vezes, eu com o meu processo ou com o processo de um cliente, por isso que eu não estava conseguindo, né, enxergar essa questão no meu cliente. Bom, e um outro mecanismo de defesa que a gente identificou nele foi a confluência, que é um mecanismo no qual a pessoa aliena o seu desejo em função de um padrão externo. Então, a gente brinca que é aquele Maria vai com as outras. Às vezes, ele não consegue nem acessar o que ele quer, porque ele está completamente confluindo com o desejo que é do outro. Às vezes, por uma necessidade de agradar, por uma necessidade de ser aceito. Então, ele nem consegue perceber nem dar nome para o que ele quer. Quando que a gente percebia isso nesse cliente, assim? O sentimento de dívida que ele tinha com relação aos pais adotivos fazia com que ele abdicasse de suas vontades para cuidar dos pais. Então, ao longo da terapia, ele foi surgindo um monte de desejo, assim. Eu quero crescer profissionalmente. Eu quero sair da casa dos meus pais. Eu quero mudar de cidade. Desejos que ele nem se dava conta que tinha, porque ele estava confluindo com o desejo que era dos pais de ser cuidado. Então, ele estava ali totalmente submisso a cuidar dos pais sem nem acessar as vontades que ele mesmo tinha. E ele também deixava de sair de casa e de se relacionar com outras mulheres para cuidar dos pais que eram mais velhos. Então, essa fidelidade ao desejo dos pais, a essa dívida que ele sentia que tinha com eles, também impedia ele de ter relacionamentos. Tinha alguns processos de insegurança e também, mas essa fidelidade também era um dos motivos. O que fez a gente enxergar um outro mecanismo de defesa, que é a introjeção. Que é o que? A pessoa internaliza crenças, valores e pensamentos transmitidos pelos pais, pela cultura e outros ambientes significativos. A introjeção é como assim, se te jogasse uma crença e você simplesmente engolisse. Não, você não mastiga e nem assimila aquela crença. Não se questiona se aquela crença faz sentido, se você pensa mesmo isso, de quem que é essa crença, né? Então, a gente vê a introjeção muito por frases, assim, eu tenho que fazer isso, eu deveria fazer aquilo. São frases prontas, né? Tipo, as clássicas. Homem não chora, coisas assim que é uma crença, que a pessoa internaliza e acha que é isso. E aí, né, criam vários outros processos. A pessoa começa também a barrar sentimentos e tudo mais, se tem essas crenças. E é engraçado que às vezes no consultório a gente faz... Alguém ligou no telefone, eu acho. A gente não vai conseguir ver de todo mundo. Aí, acho que deu. Acho que deu. Ih, deu não. Mas vocês estão ouvindo? Gente, quem tiver com o microfone ligado, por favor, desliga. Não, estão ouvindo. Vamos continuar. Mas o que eu ia falar é que, às vezes, uma simples pergunta que a gente faz no consultório já desmonta o cliente. Ele chega com uma introjeção pronta e você fala, por quê? Aí ele não sabe responder, porque não digeriu, não elaborou nada daquilo, veio pronto para ele. Ou às vezes vai dar justificativos que nem fazem sentido, são mais frases prontas, né? E se a gente for instigando, questionando, perguntando se faz sentido, a pessoa fala, realmente, para mim não faz sentido isso. E vê que estava, né, atingindo ali comportamentos em função dessas introjeções. Você falou das introjeções dele, que a gente já conheceu? Queria que meu AD tivesse sido com você. Oi? Você falou das introjeções dele? As introjeções que a gente viu nele, né? Eu tenho que cuidar dos meus pais porque eles são mais velhos.
Isso já era uma introjeção. Ele introjetou que tinha que cuidar dos pais. E isso estava barrando ele em várias outras situações da vida dele. E eu tenho que cuidar dos meus pais porque eles me adotaram. Ainda tinha esse sentimento de dívida, Sim, né? E cuidaram De mim. Então, ficou aquela coisa assim que estava travando ele em várias outras relações. E um outro mecanismo de defesa que a gente identificou nele foi a racionalização, que é um mecanismo no qual a pessoa tem dificuldade em aceitar ou não quer que determinada situação ocorra, e como justificativa utiliza explicações lógicas. É muito utilizada quando se quer fugir de determinados sentimentos. Onde que a gente encontrava isso nele? Por exemplo, quando ele fala, eu não me relaciono com ninguém porque eu sou muito ocupado. Isso é uma racionalização porque é uma justificativa racional que ele dá, ao invés dele investigar a fundo quais são as inseguranças dele, quais são os medos dele, assim. Ele tinha muita dificuldade de relacionar, ele tinha sido muito rejeitado, inclusive pelos pais biológicos, ele tinha sofrido muito bullying na escola, ele tinha muita insegurança de se envolver com alguém, de se entregar para alguém, também tinha essa fidelidade dele com os pais adotivos, com essa culpa que ele sentia, com essa dívida que ele sentia, que não se permitia ele viver outras relações. Só que é muito mais fácil ele dizer, eu não me relaciono com ninguém porque eu sou muito ocupado. Então, esse momento que ele racionaliza e que é importante a gente ficar atento a isso no consultório. Outra coisa que ele sempre dizia é, eu não cresço profissionalmente porque o mercado está em baixa. Então, de novo as inseguranças dele, a fidelidade dele aos pais, que não permitia que ele fosse em busca de outros empregos e que mantém ele travado na ação, porque é isso que a racionalização faz também. Exato. Porque quando você utiliza uma explicação, você não precisa fazer, você não entende o que realmente está acontecendo por trás dessa justificativa. E toda racionalização, ela serve para manter a pessoa no mesmo lugar. Então, a pessoa justifica e ela só fica no mesmo lugar. Então, no consultório é importante a gente atentar a isso também. Qual que é a dificuldade desse cliente de sair do lugar que ele está? Que medo que é esse que ele está de encarar, né? Acho que o nosso vídeo está fora. Está fora? Então, ficar atento a esses medos, né? Porque se ele tiver algum medo de sair do lugar que ele está, do padrão que ele está, ele vai utilizar dessas justificativas lógicas. Isso aí. Eu tô vendo. Mas é porque Bom, aí a gente quis colocar aqui agora essa figura para explicar as interrupções do processo do ciclo do contato. A gente não falou muito do ciclo de contato, também tem lá no e-book. Não sei se vocês conhecem o ciclo de contato da Gestalt. Vão mandando aí. É a Lisete que tem que desligar o microfone. Lisete, você tá aí? Se puder desligar seu microfone, agradecemos. Isso, beleza. Bom, então no ciclo de contato é aquela ideia, né? Se a gente tem uma Gestalt aberta, esse ciclo de contato, ele está travado, ele está barrado pelas interrupções, que são os mecanismos de defesa. Então, a gente colocou aqui o ciclo com todos os mecanismos, né? Mas vamos falar só aqui do que o cliente que a gente identificou. E esse é o ciclo de satisfação da necessidade. Então, tudo que é preciso no movimento de satisfazer uma necessidade ou um desejo que surge para uma pessoa. Então, tem sempre, né, que são 6 etapas aí do ciclo, e a deflexão, que foi o primeiro mecanismo que a gente identificou nesse cliente, aonde que está travado? Vai ser ali entre a sensação e o dar-se conta. Por quê? O cliente deflete, né? Ele foge do contato, ele esquiva do contato antes dele se dar conta do que realmente estava acontecendo. E também, claramente, né, entre a ação e o contato. Ele pode até agir, igual esse cliente. Era ativo, mas ele cortava o contato. Ele não conseguia fazer contato com o que, de fato, estava significando isso. O outro que a gente falou foi a confluência, que a gente vê de novo aqui entre a sensação e o dar-se conta, porque a pessoa, ela às vezes nem se dá conta do que ela quer, ela tá tão presa no desejo que é do outro, que ela não consegue se dar conta do que é a sua sensação, do que é o seu desejo. Que era o caso dele, ele nem sabia que ele queria crescer, que ele queria mudar de emprego, que ele estava preso no desejo que era dos pais. Mas a gente vê a confluência também entre o contato e a retração, justamente porque a pessoa que conflui, ela está muito presa ao desejo que é do outro. Então, ela não consegue fazer o processo de retração, de se descolar. Isso é meu, isso é do outro. Então, o ciclo é barrado nesse ponto também. A confluência é muito comum em relações, né? Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de terminar um relacionamento porque às vezes são confluentes, ela não tem contato com o seu desejo, ela precisa que o outro deseje para ela. Isso faz ela ficar presa, faz ela não retrair dessa relação.
E o outro mecanismo que a gente viu foi a introjeção. Onde que a introjeção é vista? Entre também a sensação e o dar-se conta, porque a pessoa simplesmente introjeta aquela crença sem nem se dar conta do que significa isso. E vemos também entre o dar-se conta e a energização. Ela até se dá conta, entende a introjeção ali, mas ela não consegue sair daquilo, porque não faz sentido. Então, ela nem se energiza para partir para a ação e sair dessa situação ou relação, né? Sim. E o outro é a racionalização, que também está entre a sensação e o dar-se conta, porque quando ele está lá dizendo que ele não muda de emprego porque o mercado está em baixa, ele não está se dando conta de todas as inseguranças dele que está aí por trás. Então, também está barrado no dar-se conta. Mas a gente vê a racionalização também entre a energização e a ação, que é aquilo que eu falei. A pessoa ela está travada na ação, ela não consegue agir, ela fica com tantas justificativas lógicas, e essas justificativas é justamente o que mantém ela parada, travada, sem agir, sem ir em busca de um emprego, que era o que ele fazia. Eu acho que foram só esses que a gente trouxe. E aí a gente não vai falar de todos, não, para não alongar muito. Não alongar. Mas, ó, pra vocês verem, são vários mecanismos de defesa, né, que são barrados aí no ciclo de contato. A gente fala um pouquinho também lá no e-book, na nossa página. Bom, aí agora a gente vai identificar essa dinâmica entre dominador e dominado. Então, como eu falei um pouquinho lá nos objetivos, o dominador, o que ele é, né? Ele corresponde às ordens da sociedade, às ordens do meio que esse indivíduo, que esse cliente está inserido. Ele pode vir representado por algo ou alguém. Então, novamente, né? O dominador, ele trabalha para o eu ideal. Ele garante que esse eu ideal seja cumprido. Como que ele faz isso? Com essas vozinhas internas. Tipo, levanta daí, vai estudar, vai trabalhar, para de enrolar. Isso que você falou não foi legal, sabe? Fica dando aquelas ordens ali que fica sendo como uma autocobrança. E isso resulta muito em baixa autoestima, porque a gente acaba se cobrando demais. Então, né, de novo, lá atrás, é importante a gente identificar que dominador que é esse, para entender que eu ideal que é esse faz sentido para o cliente, né? Sim. E aí o dominado é a parte que desenvolve grande habilidade em fugir das ordens do dominador. Então o dominado, ele obedece o dominador. Então se o dominador fala, por exemplo, você está muito agressivo, você não deve sentir raiva, você só afasta as pessoas de você, que é um pouco dele, a raiva e a agressividade dele é dominada. Então, e aí ele começa a alienar esses sentimentos, que são vistos como errados, toda essa parte é dominada e que gera os eus alienados, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, falando um pouquinho do cliente, né? Ele sempre foi muito rejeitado por suas condições familiares e financeiras. Ele também sofria muito bullying na escola, era muito zombado, muito excluído e tudo mais. Então, era aquela pessoa excluída. O que ele fez? Para se defender dessa rejeição e dessa exclusão toda, ele se tornou uma pessoa muito agressiva. Ele utilizava a agressividade dele como defesa, para ele se defender dos ataques que ele sofria, né? Defender essa rejeição dele. Porém, essas atitudes agressivas eram vistas como erradas pela família dele. A família dele abominava pessoas agressivas. Apesar de ser assim, uma família manipuladora e tudo mais, mas muito educada, muito doce e tal. Então, a pessoa agressiva, eles abominavam, não gostavam, né? Repudiavam isso. Então, decorrendo desses comportamentos, as pessoas foram se afastando dele, porque ele se tornou essa pessoa agressiva. Sim. Então a gente vê um rejeitado versus agressivo aí. Tinha um rejeitado que sofreu muito bullying, que foi rejeitado pelas suas condições familiares, pelas suas condições financeiras, por como ele era. E aí tudo isso fez com que ele se desenvolvesse uma certa agressividade, como raiva disso tudo que ele sentia por essas rejeições. Então, como o dominador não deixava ele ser agressivo, ele foi dominando toda a sua raiva, a sua agressividade, e foi se tornando uma pessoa completamente passiva, obediente, confluente, com 1000 racionalizações. Então, é exatamente isso que foi dominado nele, através desse dominador que veio da família. Pessoal, a gente está vendo as perguntas de vocês, a gente vai finalizar o caso, depois a gente dá um tempo para responder todo mundo, tá? Mas pode continuar mandando também. Sim. Bom, então o que eram essas falas do dominador? Você não tem valor, você é só uma pessoa agressiva, ninguém te suporta. O dominador, essa vozinha interna, ficava falando isso para ele, ficava punindo essa agressividade dele.
E aí vem o eu ideal. Então, o dominador, ele trabalha para o eu ideal, que é justamente o que ele deveria ser para ser aceito, para ser amado, para ser querido pela família dele, pelas redes de relações. O que a gente vê dele? Que é aquele que está sempre disponível para a família e que é um fracassado. É até engraçado colocar isso aqui, mas isso é o eu ideal da família, por quê? Porque se ele crescesse, se ele fosse bem sucedido, se ele tivesse boas relações, ele não estaria ali preso no núcleo familiar. Ele não estaria disponível para cuidar da família. Exato. Então, ele tinha que ser esse disponível, esse obediente e tinha que ser fracassado, senão ele não continuaria ali naquilo que a família queria que ele fosse. Isso é muito legal, porque, assim, é meio doido, né? Mas é muito comum nas relações familiares, a gente vê, né, com os nossos clientes. É claro que a família não vai falar que eu quero que você seja um fracassado. Não é assim, não é direto. Mas são pelas ações, né, com vários comportamentos, várias punições que o indivíduo entende que ele tem que se agir dessa forma e daquela. Então, no caso, né, desse cliente, o que ele entendeu? Eu preciso alienar a minha agressividade, porque senão eu não vou ser aceito pela minha família. Então, a sua agressividade e a raiva por ser rejeitado, que ele utilizou como defesa dessa rejeição, foi toda dominada, foi toda reprimida, voltada lá para baixo, cheia de defesas em cima. Então, o que restou desse cliente? Uma pessoa passiva, insegura, obediente, fracassada e ansiosa. Tudo, o projeto ali que os pais dele queriam que ele fosse, para continuar nessa passividade, nessa obediência para eles, continuar cuidando dos pais, né? E aí, com isso tudo, ele não acessava as suas inseguranças, as suas rejeições, tudo só aparecia assim na camada a ansiedade, que foi o que ele chegou no consultório. Então, por isso que é tão importante esse processo de olhar para as vivências do cliente, porque olha o tanto de coisa que a gente já identificou por trás de um único sintoma, de uma ansiedade, né? É muito diferente a gente chegar e querer combater só a ansiedade dele, a gente precisa entender qual que é o significado. E aí, de novo, para a TEI, a gente vai descobrindo várias outras gestaltes abertas que também estão influenciando. Em tudo isso. E aí que ele percebe, nossa, eu tenho problema com meu pai, nossa, eu tenho problema para me relacionar. Vai surgindo um monte de outras demandas. Bom, então, integração de partes alienadas e polaridades. Opa, parou. Então, todos esses dominadores, todos esses eu ideais, todos esses eu deveria, vão fazendo com que ele vá alienando algumas partes da personalidade dele e algumas polaridades. Então, a gente vai falar aqui dos que a gente identificou. E o primeiro deles é o passivo fracassado. Esse é o insight do eu ideal dele. Então, é quando ele percebeu que ele tinha se tornado uma pessoa extremamente passiva, submissa, obediente e fracassada, justamente para cumprir esse padrão do eu ideal que a gente acabou de explicar. Então, a gente chama esse insight do eu ideal. E aí é quando ele percebe em terapia, nossa, eu sou um passivo fracassado, eu sou um submisso, minha vida tá uma bosta. E aí tem o insight do dominado, que aí foi o agressivo. Foi quem ele alienou para cumprir as ordens do dominador, né? Para cumprir esse eu ideal. Então, ele se dá conta que ele alienou toda a agressividade, toda a raiva dele. E é legal que era muito a agressividade dele, dava umas fugidas na academia, igual eu falei lá, né? Que era onde ele extravasava toda a raiva dele, toda a agressividade dele. Então dava umas puladinhas, né? Esse eu alienado. O eu alienado, às vezes, ele bota a cabecinha para fora. E a gente vê isso, às vezes, até no consultório. O cliente começa a ficar tenso e aí ele corre, deflete, aí é o momento que você saca a deflexão e normalmente nessa hora não dá para entrar mais, dependendo de como ele ficou emocionalmente. Aí você guarda isso aí na sua bagagem para tentar entrar uma outra hora, que aos pouquinhos vai funcionando. Isso na clínica é legal, né, da gente observar, porque quando a gente está chegando perto desse eu alienado, dessa questão que é mais difícil, o cliente, aparece que até o corpo dele vai sentindo. Sim. E se é muito difícil, a tendência vai ser defletir, vai ser fugir desse assunto. Então, é esse indício, né? Alguma coisa ali de dolorosa tem para o cliente. E aí, um outro eu alienado dele foi o rejeitado. Eu falo que esse eu alienado é o mais profundo de todos, porque ele foi rejeitado desde os pais biológicos, quando ele ainda era bebê, depois por todo o bullying que ele sofreu na escola, e é o que foi gerando todos os outros. Então, ele rejeitou, ele alienou o rejeitado, ele não tinha acesso, e foi um insight que ele teve também na terapia, e que foi o que foi desencadeando todos os outros. E, por fim, também teve os insights do inseguro e do covarde, né? Que andam juntos ali. Ele sacou que ele era uma pessoa super insegura e super covarde. Ele não tinha, né, coragem também para se colocar. Ele teve que alienar também tudo isso. Que também são outras eus alienados muito profundos, né? Que ele entrou em contato. Sim.
E aí vamos falar um pouco das polaridades agora, que são coisas que a gente vai alienando também, justamente porque a gente tende a dizer que uma polaridade é melhor do que a outra, assim, né? Então, ele se dizia o tempo todo que ele era uma pessoa segura e estava total em desequilíbrio, porque ele precisava forçar isso o tempo todo. Não, eu sou seguro, meu único problema é a ansiedade. E a insegurança dele, ele não via. Então, ele não olhava para todas essas questões. Então, ele precisava integrar essa polaridade da segurança que era a insegurança. Então, o cliente dizia sempre que era convicto de quem era, confiava em si mesmo, acreditava que era capaz de fazer tudo o que se propusesse a fazer. A única coisa da qual não conseguia ser capaz era de superar as crises de ansiedade. Voltou, né? E apesar de toda essa sua convicção, demonstrava insegurança nos seus relacionamentos amorosos, familiares, no trabalho, tudo que a gente já falou. A gente voltou um pouquinho para explicar essa polaridade dele. E ele foi percebendo, assim, ao longo da terapia, o quanto ele era inseguro justamente pelas suas contradições. E outra polaridade que apareceu foi essa, né? Do agressivo versus do passivo. Então, ele, né, alienou a agressividade dele, se tornou uma pessoa passiva. Mas a pessoa não deixou de ser isso, estava simplesmente alienado, só estava escondido, não estava podendo aparecer. Por isso que são duas polaridades. É tudo ele, né? No final das contas. Tudo faz parte, tudo necessário para ser integrado, para ser olhado e acolhido, né? Porque se você olha rejeitando também, aquilo continua a te influenciar. Então é um processo de autocompaixão também com as suas questões. Que muitas vezes a gente vai querer negar, né? Que olha para um eu alienado assim, nossa, eu sou muito inseguro. Não, não sou não. Nossa, eu sou fracassado. Não, não sou não. A gente vai querer negar, porque às vezes é ruim, é feio, é vergonhoso, é muito doloroso. Mas o que causa, né, a mudança, né, e a pessoa saudável é justamente a integração, é entrar em contato, acolher também essa parte que teve que ser alienada, né? Que essa parte insegura dele, ela precisou ser alienada para ele não sofrer mais. Sim, acolher as nossas sombras, né? E é muito importante isso que a Helena está falando, porque a gente precisa ficar atento a isso também. Em algum momento foi importante isso para ele. Então, a gente também tem que ter respeito por esse processo que é do outro. Foi o que ele deu conta de fazer, foi o que foi importante para ele ali naquele momento. Então, é no tempo do cliente, né? Ele vai nos dizendo até onde ele dá conta de ir. É importante a gente acolher esse processo de reconhecimento das sombras dele também. Até para encorajar ele a entrar em contato com isso, né? Por mais que doa, traz uma libertação para ele também. Sim. E é muito legal, porque aí a gente percebe no nosso consultório que quanto mais as pessoas vão integrando essas partes, por mais que elas doam, o tanto que elas libertam, o tanto que isso dá possibilidade de mudança. Então, quanto mais ele encarava suas inseguranças, mais seguro ele podia se tornar. Então... igual o Antônio está falando, ó, sem o autoamor por essas partes, não muda mesmo. Isso. Não muda. Se continuar rejeitando, vai continuar alienado, a pessoa não vai aceitar, não vai integrar. Aí pode saber, vai continuar se repetindo nas suas outras relações. Sim, exatamente. É muito importante olhar esse acolhimento, esse amor. O autoamor e o respeito da gente enquanto psicólogo por essas partes também, senão nada disso vai aparecer, que é a importância da relação terapêutica. E nossa também, né? A gente também precisa ter um autoamor com as nossas sombras. Sim. Então, a gente quis colocar aqui os questionamentos importantes para o processo terapêutico que lhe aproximaram do seu eu alienado. Qual foi o ponto que ele começou a sacar suas contradições e olhar para os seus eus alienados, para suas sombras, para suas inseguranças? Foi quando ele começou a falar na terapia: não, mas se eu sei que eu sou capaz, por que eu tenho tanto medo de errar? Porque ele falava que ele era capaz de tudo, mas ele tinha medo de errar em tudo. Se fui eu que construí tudo isso que eu tenho, por que eu tenho tanto medo de perder? Então, a convicção dele foi se desmanchando e foi quando ele foi começando a perceber: opa, tem coisa aqui dentro de mim que eu não estou conseguindo olhar e eu preciso olhar agora nesse momento. E esses questionamentos, né, nesse caso, ele que fez, mas é legal para a gente também, né, enquanto terapeuta ali, trazer esse questionamento. A gente vai perceber essas incoerências e vai trazer para ele, mas se isso não é aquilo, para trazer essa provocação para o cliente mesmo se questionar, né? Começar a pensar, realmente não faz sentido, vamos entrar mais profundamente para entender. Sim. E aí chega nos insights, né, que a gente falou aqui, mas é como se fosse a cereja do bolo ali, né, do negócio, a conclusão que ele tirou. Que olha que legal. Apesar de me considerar sempre forte e seguro, eu sou uma pessoa rejeitada e insegura. E para me defender dessas fraquezas, eu me tornei uma pessoa agressiva. Perfeito. Isso aí é o fechamento, né, do que ele entendeu do processo todo. A elaboração completa. Que termina com a próxima frase: me tornei uma pessoa passiva e obediente
para esconder a minha agressividade que me defendia das minhas inseguranças. Então, é como se fosse a elaboração completa que proporciona a ampliação de consciência, que dá recursos para ele se adaptar no meio, agir no meio de formas diferentes, se abrir para outras experiências, e a ansiedade provavelmente se cessa. Que é a queixa inicial dele que ele chegou, né? Exato. Porque se ele estava com ansiedade, tinha muita necessidade insatisfeita, ele estava muito insatisfeito na vida, mas ele não estava se dando conta, não tinha nem por onde começar. Então, quando ele se dá conta dessas ou várias outras relações, de todos esses eu alienados que estavam prendendo ele tem a possibilidade de fazer super diferente, né, na vida. Sim, é muito lindo isso, né? Eu acho muito fantástico. Muito legal, né, esses insights. Foi a conclusão perfeita. É muito legal. E é muito legal a gente acompanhar isso na clínica, né? Acompanhar todo esse processo de como as coisas vão se desvelando quando a gente está disposta a ouvir, a entrar e a explorar o outro que está ali na nossa frente, né? Tem muita coisa a ser descoberta. É a libertação mesmo, né? E os insights são essas elaborações, mas muitas vezes, como a gente falou, muito dolorido, né? Então, traz muita dor. Às vezes o cliente vai chorar muito, às vezes ele vai ter uma percepção que vai mudar a vida dele. Então, tem também níveis desse insight, mas que todos com o objetivo de trazer uma nova percepção para a vida desse cliente. E esse é um processo que às vezes demora. Tem clientes que são rápidos, que chegam mais preparados, que às vezes já chegou com alguma elaboração, mas é no tempo do cliente, né? Então, assim, a gente está contando esse caso aqui em resumo, mas foi um processo longo, assim, até alcançar tudo isso. Tem todos esses passo a passos aí, né, para a gente identificar, e a relação, de novo. Importante. Bom, e para fechar, a gente trouxe aqui a teoria paradoxal da mudança, que é a Gestalt terapia. Ela explica a mudança do cliente através dessa teoria, que é basicamente o que a gente também vem falando aqui, ó. E é por essa frase que é clássica, mas é super legal. A mudança não ocorre através de uma tentativa coerciva por parte do indivíduo ou de outra pessoa para mudá-lo, mas acontece se dedicarmos tempo e esforço a ser o que somos. Então, o que significa isso? Não adianta a gente tentar ser aquilo que a gente não é, aquilo que não faz parte da gente, a corresponder a eu ideal e continuar com partes alienadas nossas. A gente não traz a mudança assim. E a gente vai viver cheio de frustração, né? Eu estou correspondendo a algo que não é meu. Baixíssima. Eu estou tentando sentir algo que eu não sinto. E por mais que doa, é só sentindo que a gente nos liberta daquilo, né? Exato. Então, é dedicar tempo e esforço, porque, né? Tem que ter uma paciência, um tempo, um esforço para entrar em contato com essas partes dolorosas, para a gente ser o que a gente é. Integrar esses eus alienados, entender o que está lá dentro, para conseguir trazer a mudança. Então, é igual esse cliente, né? Quando ele integrou as suas inseguranças, ele se tornou uma pessoa mais segura. Por quê? Ele se deu conta que ele era inseguro, e aí sim ele consegue se colocar melhor no meio, para satisfazer melhor, né? Aí sim ele consegue se tornar uma pessoa mais segura. É a contradição, mas só quando ele olha para suas inseguranças, ele integra, ele olha com amor, como a gente falou, é que ele pode lidar com essa insegurança de uma forma diferente, e isso pode tornar ele uma pessoa insegura. Mas se ele nem percebe que ele é uma pessoa insegura, que é quando ele chegou no consultório, como é que ele vai fazer todo o processo, né? Como é que ele vai se tornar uma pessoa mais segura enfrentando as suas inseguranças? Bom, pessoal, eu acho que acabou. Foi esse caso que a gente quis trazer para vocês, entendendo um pouquinho dos conceitos. Claro que tudo é muito mais profundo, né? A gente trouxe aqui também uma pincelada ali junto com esse caso. A gente quis que fosse mais breve também, porque o horário da aula tinha que ser mais tarde, que a gente estava atendendo até agora. Então, para não terminar muito tarde. Mas uma coisa importante da gente falar é que a gente propôs essa aula para vocês justamente pensando na nossa história, assim, quando a gente está ali com o nosso cliente na nossa frente, em quatro paredes, isso pode causar muita insegurança, principalmente quando a gente sai perdido da faculdade, quando a gente vai iniciar a nossa carreira na clínica, e aí a gente quis ir relacionando, mostrando o passo a passo do que a gente faz, porque isso traz mais segurança, mais confiança e, consequentemente, mais clientes, quanto mais seguro a gente está. E aí é por isso que a gente... Quero mais uma aula incrível. E é por isso que a gente decidiu contar para vocês aqui, em primeira mão, que a gente resolveu lançar um curso que vai ser totalmente online e que a gente vai trabalhar tudo isso que a gente falou aqui com você e muito mais. É um curso muito completo, que está muito legal. E é totalmente online, as aulas já estão gravadas. A gente até... Vou passar aqui para vocês verem os módulos que a gente preparou.
A gente até teve dificuldade, né, Isa? Porque a gente falou assim, vamos fazer o mais breve. Não, porque a teoria da Gestalt, ela é muito maravilhosa e ela se encaixa muito. Então, assim, tudo é muito importante, tudo é muito legal. Tudo encaixa, tudo a gente vê, teoria e prática junto e tal. Então, até as bases filosóficas, é importantíssimo para a Gestalt, para a visão de homem, o nosso método, né, redução fenomenológica, que a gente faz o tempo inteiro com os clientes, vem da fenomenologia. Então, a gente trouxe, né, vou falar rapidinho dos módulos, das bases filosóficas, os princípios básicos, que são as principais teorias também, que são super legais. Aí a gente entra para a teoria psicológica, a gente vai falar de neurose, como que é a neurose na Gestalt. Que é muito importante também, mas não dava para a gente falar, que senão a gente ia ficar horas por aqui. O que é neurose, o que é saúde, né, dentro da Gestalt. A gente fala mais profundamente do ciclo de contato, entendendo ele certinho, né, as 6 fases, como que elas se dão, com exemplo. A gente fala de todos os mecanismos de defesa, a gente dá vários exemplos, né, para enxergar na clínica dos mecanismos. Fala melhor dessa dinâmica do dominador-dominado. Eu até vi que alguém fez uma pergunta sobre a referência, onde haja referência de dominador-dominado. Isso não são conceitos que a gente vê muito na Gestalt, é até difícil de achar, É difícil de achar, mas a gente tem um texto muito bom que a gente pode passar lá depois, pede pra gente no Instagram. Sim. Que o Pels utiliza, né, que é o maior autor assim, da Gestalt, ele utiliza como top dog e underdog. E só tem um texto que a gente viu. Só que é tão perfeito essa dinâmica, dominador, dominado e eu ideal, que a gente utiliza muito com os nossos clientes. Sim. Então, assim, toda neurose que você tem é batata. Você pode enxergar eu ideal e dominador, dominado. Sim. Mas aí no módulo 4 a gente vai passar para a prática terapêutica de fato. Então a gente vai falar desde o início, assim, desde o contrato terapêutico, quando o cliente chega no seu consultório. E aí a gente vai falar de demanda e objetivos terapêuticos, da teoria paradoxal da mudança, que a gente citou um pouquinho aqui, da função do terapeuta ali no consultório, da relação terapêutica, que é outra coisa fundamental também, de todas as técnicas, as mais utilizadas em gestalt terapia, e a gente deixou um tópico só para ações, que a gente adora também, que a gente vai abordar lá. E no módulo 5 a gente vai trazer 2 estudos de caso, que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, mas que está lá no curso. De uma forma também mais profunda, né? E também depois que passarem por todos os módulos, vocês vão entender melhor, né? Como que a gente enxerga essas teorias todas dentro do caso. Sim, e é muito importante, todos os módulos são muito importantes, porque quando você entende desde as bases, você vê que a Gestalt ela foi muito construída, assim, tudo faz muito sentido, tudo muito importante. E assim, tem todas as informações que a gente acha importante para ter uma boa clínica, ser um bom gestalt terapeuta. Então, depois aqui da aula, a gente já vai abrir as inscrições e as matrículas, e a gente tem um bônus, que é principalmente para vocês que fizeram parte da aula, né? Tiveram interesse e estão aqui disponibilizando tempo de vocês para estar com a gente. Que os 5 primeiros alunos que se matricularem vão ganhar 2 horas de supervisão com a gente. Então, para trazer caso, para a gente discutir, são 2 horas para a gente entender tudo aí que vocês estão atendendo, ou se tem dúvida, né? Sim. Enfim, que às vezes as pessoas não estão atendendo ainda. E também a gente disponibiliza um material de apoio que a gente escreveu com as informações mais importantes de cada aula. Sim, um resumo da aula, os tópicos mais importantes, para as pessoas irem acompanhando nas aulas que já estão gravadas. E o Tira Dúvida, que é o quê? A gente vai estar disponível, o curso, ele só vai ficar disponível para compra, se eu não me engano, até segunda-feira, porque que a gente dá um suporte de dúvida para vocês. Exato. Então, ao longo das aulas, a gente vai disponibilizar, vocês podem ir mandando dúvida, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, a gente vai estabelecer... É limitado e vai ficar aberto para compra só até segunda-feira. Então, as pessoas também são limitadas para que a gente consiga, né, tirar dúvida, atender, a gente conseguir discutir melhor. Sim. E o investimento do curso é de R$ 547,00 à vista ou até 12 vezes de R$ 53,29. Então, é um preço bem bacana para tanta informação que a gente preparou para vocês. Esse é o nosso primeiro curso do Transborda. A gente espera abrir novas turmas, né, novas vagas. Então, esse a gente quis fazer esse preço aí com todos esses módulos para vocês. Sim. E o link, para quem já tiver interesse em comprar, vai estar disponível lá na nossa bio já, a partir de agora, assim que a gente terminar a aula. O curso ele vai ficar disponível 1 ano, né, a partir do momento de compra. São esses 5 módulos. Os módulos são lançados ao longo do tempo para dar tempo de vocês assistirem,
né, elaborar, estudar, Sim, a gente tirar lança o dúvida. módulo 1, daqui a um tempo a gente vai lançar o módulo 2, daqui a um tempo a gente vai lançar o módulo 3 e assim por diante. Mas tá tudo explicadinho também lá nas informações. Olha, a Esther mandou o link para comprar o curso aí nos comentários. Obrigada, Esther. Então vai estar lá no link da bio, mas vai estar aí também para vocês disponível. Ah, a Bárbara está perguntando importante. As aulas são gravadas, tá? Elas não são ao vivo. Não são ao vivo. Quem perguntou a Bárbara. O que vai ser ao vivo vai ser essa supervisão, que para os 5 primeiros vão ser 2 horas disponíveis. E a gente vai abrir outros grupos de supervisão também, e aí a supervisão vai ser ao vivo. Estão perguntando da carga horária. Como os módulos são lançados ao longo do tempo, a gente não tem a carga horária toda completa, porque a gente pode incluir, igual essa aula mesmo que a gente deu, né? Incluir, fazer algumas outras, ou a gente está pensando, né, às vezes fazer alguma live com as pessoas, com os alunos que compraram, mas isso vai ser decidido ao longo dos módulos. As nossas matrículas, né? A gente vai estar sempre em contato. Vamos olhar as dúvidas aqui, inclusive as dúvidas que aconteceram durante a aula, tá, gente? A aula eu acho que vai ficar gravada só para o curso, para vocês assistirem de novo, né? Quem for do curso. E para esse de hoje a gente não emite certificados, tem muita gente perguntando isso, né? Mas a gente vai emitir certificado para o curso. Para o curso, sim, com certeza, com a carga horária. Com a carga horária, que aí no final do curso a gente já vai saber a carga horária certinha e aí a gente vai emitir certificado. A Catiusca está perguntando quanto tempo dura o curso. Então, ele fica disponível para vocês durante 1 ano. Vocês podem assistir ele a quantas aulas vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem, durante 1 ano. Uhum. E assim, até com certeza fevereiro estão todos os módulos aí para vocês, né? E aí cada um se planeja da forma que conseguir melhor para estudar. Isso, com certeza, né? Até fevereiro todos os módulos já vão estar disponíveis, tá, gente? Com certeza. Deixa eu abrir aqui, né? Vai ficar mais fácil. Tem muitas perguntas. Os slides da aula de hoje. Lucas, para falar a verdade, a gente nem pensou nisso. Podemos disponibilizar também. Com certeza no curso vai estar. Que pena que minha formação não Consigo pagar por boleto? Sim, acredito que sim. A plataforma que a gente está utilizando é a Hotmart, para quem não conhece, né? Uma plataforma que hospeda os cursos online. Então, lá, forma de pagamento, divisão, dividir, né? Parcelas, isso tudo é com eles lá. Mas no link, gente, tem tudo explicado. A Esther mandou o link, vai no e-mail de vocês também agora. Né, Esther? Me ajuda aí, eu acho que a gente vai mandar no e-mail para vocês. E aí tem um site, que é esse link aí, que a gente faz um vídeo explicando várias coisas também. Tem um vídeo lá na página inicial que tem várias explicações também. Ai, gente, que bom que vocês gostaram da aula. Fico feliz. Todo mundo que participou, que gostou, adorou o caso. Tem alguém querendo entrar agora, não sei se vai funcionar, mas acho que é o Rodolfo. Dica de identificar dominador, né? De novo, a gente falou aqui que um texto a gente pode até disponibilizar para vocês, mas no curso também a gente fala assim, mastigadinho, como identificar, o que é esse dominador. Sim. Mas lembra, gente, dominador é aquela vozinha interna. Todo mundo vai ter um dominador aí que vai super te punir, então... Tem uma pessoa falando que tem dificuldade de identificar o dominador no consultório. Tem as duas palavrinhas-chave, que é o eu deveria ou eu tenho que. O cliente sempre traz isso. Eu deveria fazer isso, eu tenho que. E aí, nesse momento, você começa a questionar, mas por quê? Porque isso é feio. Aí você vai vendo de onde vem o dominador, aí você entende que é porque o pai acha que aquilo é agressividade, mas essas duas são as duas palavrinhas-chave, assim. Sim. Teve mais perguntas? Eu acho que eu vi uma pergunta uma hora de alguém perguntando como que cura os mecanismos de defesa. E é justamente a consciência dos mecanismos de defesa. É esse processo de consciência, de quando você mostra ele para o seu cliente, você está vendo que você não está entrando em contato com isso? Ou quando a pessoa fala uma racionalização e aí você pergunta, mas por quê? Ou uma introjeção, e aí você vai desconstruindo a introjeção, ou você vai mostrando que ele está confluindo ali com aquela outra pessoa. Então, o que cura os mecanismos de defesa é justamente o processo de consciência deles. Exatamente. A gente tem que pensar que os mecanismos foram criados na relação do organismo com o meio, na relação desse cliente com o meio dele. E por algum motivo. Se eu estou precisando me defender, algum motivo tem. E provavelmente eu estou me defendendo desse eu alienado. A partir do momento que eu me dou conta desse eu alienado, o mecanismo de defesa para de ter sentido. Não tem mais por que usar defesa. Exatamente. Não tem mais por que me defender.
né, desse ali, o Leonardo. Mas, gente, a gente vai estar disponível por direct, a gente vai colocar agora no Instagram uma caixinha de perguntas, e vocês podem continuar mandando perguntas por lá. A gente vai encerrar a aula agora, mas pode mandar pergunta por lá, a gente vai responder todas assim que possível, qualquer coisa mesmo. Até para virar post nosso, né? Alguma coisa para a gente abordar melhor, o vídeo e tudo mais. Sim. Mas quanto tempo em média terá cada aula do curso? A gente fez um curso, assim, é muito completo, mas como é gravado, não tem essa discussão aqui com perguntas e tudo mais. Tá dando o quê, Isa? Acho que é 30 minutos. Uma média de 30 minutos por aula. Tem aula que é maior, tem aula que é mais sucinta. Só que esse processo, como lá não tem dúvidas, a gente faz uma aula corrida, né? E aí vocês vão pausando, vão internalizando o conteúdo, e aí a gente está disponibilizando esse tira dúvidas, que é o número que a gente vai disponibilizar para vocês mandarem para a gente e a gente ir respondendo ao longo do tempo. Ela está perguntando, a Catiusca, né? Estudante de psicologia pode fazer ou só quem está formada? Não, pode fazer também, estudante de psicologia. Como a gente falou no início da aula, né? Muitas vezes as faculdades, principalmente aqui de BH, não tem muita Gestalt. Alguém falou aí também, né? Só tem mais fenomenologia, existencialismo e tal. Então, é legal também para quem é estudante. E como o curso aborda tudo, desde as bases da Gestalt terapia, não precisa ter nenhum conhecimento prévio. A gente vai abordar todos os temas lá. Bom, gente, eu acho que é isso, mas se a gente não respondeu alguma dúvida, manda pra gente lá no direct e na caixinha de perguntas que a gente vai colocar lá daqui a pouco, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Adorei, foi muito bom, gostei muito. Se tiverem mais sugestões de temas, a gente agora iniciamos aí nas aulas online, a gente pretende dar mais também. Isso, a gente quer continuar com o nosso Instagram, continuar com nossos posts, continuar com essa troca de conhecimento, vários grupos e o curso agora que está muito bom. Tchau, gente, boa noite. Beijo, obrigada mais uma vez.